Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Vou guardar um pouquinho para o pessoal chegar. Bem, pessoal, sejam bem-vindos, então, novamente. Espero que tenham descansado bastante na semana passada, para que nós agora encerremos essa etapa do ano letivo a todo vapor, né, para começarmos já a pensar nas festas de fim de ano. Então, o ano 2020 passou muito rapidamente, apesar de todas as turbulências que vivenciamos, mas finalmente chegamos à reta final, faltando menos de 2 meses para as aulas acabarem. Bem, hoje, então, vamos estudar o foco narrativo. Tudo bem, Vinícius? Bem-vindo. Hoje vamos estudar, então, o foco narrativo. Só um minutinho. Vamos estudar os elementos da narrativa. Quais são os elementos que compõem um texto narrativo? São vários elementos. Alguns deles a gente já até sabe de cor. Narrador, toda narrativa tem que ter o personagem, espaço, tempo. São elementos fundamentais para você ter uma narrativa. Não existe uma narrativa que não se passe em um lugar, assim como não existe uma narrativa que não se passe com personagens. Então, quais são e como é a estrutura da narrativa? Toda narrativa segue uma estrutura básica, seja essa narrativa longa ou curta. Ela tem uma apresentação. Nessa apresentação, nós temos a introdução dos personagens, a introdução do espaço, do tempo. Então, é o momento em que o autor prepara o terreno para você compreender o que vai acontecer naquela narrativa. Temos depois o desenvolvimento, que é a partir do momento em que há um problema, e esse problema vai ser cada vez mais intensificado até chegar ao clímax. Clímax, então, é a parte mais tensa da história, e toda narrativa tem um clímax.
Para haver esse clímax, é preciso que haja uma tensão crescente. Porque não existe uma narrativa sem haver tensão. Toda narrativa se baseia em alguma polêmica, em algum problema. Se não houver isso, não teremos narrativa. Imagine se eu for narrar como tem sido, como foi minha semana de recesso. Vou dizer, amanheci, tomei café, fui ver televisão. À tarde vi Netflix. À noite joguei videogame. No dia seguinte, mesma coisa. No outro dia, mesma coisa. Que interesse tem uma história dessa para alguém que vai ler? Nenhum. As histórias têm que haver coisas mirabolantes. E é exatamente essa questão mirabolante que vai levar a uma crescente tensão e vai chegar ao ponto máximo, que é o clímax. Então, as narrativas trabalham temas como namoro, conflitos entre jovens ou entre pais e filhos, disputas, traições em relacionamentos. Sempre esses temas aparecem muito nas narrativas, porque são temas polêmicos. O clímax, então, é um momento mais intenso, em que ocorre aquela adrenalina maior, e logo depois temos o desfecho, que é a solução para o clímax, para o problema que teve o clímax como sendo seu ponto auge, ponto mais alto. Então, essa é a estrutura básica de toda a narrativa. E quais são os elementos da narrativa? O narrador, e aí nós temos diferentes tipos de narrador. Temos o narrador observador, aquele que não participa da história, ele só conta de fora. E temos o narrador personagem, é o narrador que participa da história. Ele pode participar como personagem principal, contando a sua história, ou como personagem secundário, contando a história de outra pessoa com quem ele conviveu. E temos ainda o narrador onisciente, que é um narrador observador, mas que sabe tudo o que acontece na história. O enredo, nós já vimos, o enredo tem essa característica da apresentação, do desenrolar da história, do clímax, mas temos o enredo linear e o enredo não linear. O que é o enredo linear? É aquele enredo que parte do princípio e vai até o final. Por exemplo, se eu for contar minha vida, eu vou começar de quando nasci até hoje. Agora, existem enredos que não são lineares. Isso a gente vê muito em filme. Quando você vê um personagem já de certa idade, ele fala um pouco de si, volta lá na infância, e aí conta a história dele e volta à idade em que ele está. Então, esse recuo no tempo, nós chamamos de enredo não linear, que é um enredo mais interessante, porque fica mais instigante, não é? Temos, então, o tempo também. O tempo, ele pode ser uma data específica, ele pode ser indicado de forma indireta, por exemplo, se eu disser o Brasil venceu a Copa do Mundo, você sabe que é um ano de Copa do Mundo e um ano no qual o Brasil venceu. Então, às vezes, a indicação do tempo vem indiretamente. Ou no caso, ou por exemplo, se eu disser as folhas das árvores estavam caídas e nevava muito, eu sei que ali o tempo é o outono. Ou então chovia bastante, eu sei que é a primavera. Então, esses detalhes indicam também o tempo. As personagens, elas podem ser protagonistas e antagonistas, que são os personagens principais, e os secundários, que são os personagens que ajudam
o desenrolar da história, mas que não tem um papel tão importante. E o espaço? O espaço pode ser um ambiente físico, como também um ambiente psicológico, que não existe em si fisicamente, pode estar na imaginação. Essas são as características básicas de uma narrativa: tempo, espaço, narrador, personagem e enredo. E temos ainda o tipo de enredo, que pode ser um enredo linear ou não linear. O enredo linear é aquele que segue essa estrutura: apresentação, que é quando os personagens são apresentados, a complicação, que é o aparecimento do conflito, o clímax é o auge desse conflito e o desfecho, quando você então tem essa quebra da intensidade para o final. Já o enredo não linear confunde essa sequência, porque você pode começar do final, como acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ele conta sua vida a partir da morte. Ele já é morto e, uma vez morto, vai contar sua vida. Então é muito interessante esse tipo de narrativa. O tipo de narrador, como eu já disse, nós temos o narrador personagem, ele vai sempre escrever em primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O narrador observador vai escrever na terceira pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo. E o narrador onisciente, como eu já disse, é aquele que conhece toda a história. Mas narra, mas ele pode, por saber toda a história, misturar na sua fala falas do próprio personagem. É um tipo de narrador mais complexo. E temos ainda os tipos de discurso. O discurso direto é quando o personagem fala. O narrador diz: fulano de tal chegou à sua casa e falou, : Aí tem um travessão. Então, aquele travessão significa que o discurso é direto e o personagem está falando. Por exemplo, por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2h, estive arranjando os papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Então aqui você tem as palavras dos personagens. Isso é o discurso direto. O discurso indireto é diferente. O personagem não fala, é o narrador que diz o que ele falou. Por exemplo, a certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Então você não tem a fala de Glória. Essa fala é transmitida por meio da interpretação de outra pessoa. É como quando acontece algo e você diz: me conta o que aconteceu, e a pessoa conta. Mas essa pessoa vai aumentar, acrescentar, inventar, não é? Sempre quem conta algo, acrescenta ou então conta sobre o seu ponto de vista. Então, é exatamente isso que acontece no discurso indireto. Você não tem acesso a exatamente a fala que a pessoa fez. E isso gera mal entendido, obviamente, né? Porque ninguém traduz exatamente o que outra pessoa disse. E temos ainda o discurso indireto livre. Neste caso, mistura-se a fala do narrador com a fala do personagem. É o narrador que está dizendo, mas no meio da fala dele, por ele saber tudo da história, pode aparecer a fala de um personagem de forma implícita. Vejamos um exemplo. Que vontade de voar lhe vejo agora. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais, estava desanimado. Que pena! Esse que pena você não sabe se é o autor, se é o narrador ou seu personagem. Houve um momento em que esteve quase, retirou as asas e estraçalhou-a. Só tinham beleza. Entretanto, qualquer urubu, que raiva!
Então, aqui nós temos algumas expressões, que raiva, quase, que, embora sejam ditas pelo narrador, pode parecer que é o personagem que está dizendo. Isso é o discurso indireto livre, que é mais complicado, que não acontece com tanta frequência, porque exige uma habilidade muito grande do escritor, trazer a fala do personagem para dentro da fala do narrador. Agora eu vou passar um pequeno vídeo no qual nós temos uma história muito famosa, mas que eu creio que vocês não conheçam. E essa história tem esses elementos, e depois vou perguntar qual é o tipo de narrador, quem são os protagonistas, onde ocorre o clímax. É uma história de Natal. Como nós estamos chegando próximo ao Natal, eu achei interessante trazer essa história, que é uma história, como eu já disse, muito famosa, mas que na nossa cultura brasileira não é tão conhecida. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho. Então, aqui a história vai estar em forma de desenho animado, mas não é uma história para criança, não. É uma história até triste. É a história da pequena vendedora de fósforos. Alguém conhece essa história? Da pequena vendedora de fósforos? Eu não. Essa não. Essa. Pois é, uma história muito bonita. Então, vou passar a história aqui para vocês. Era uma fria noite de Ano Novo. Só um minutinho, que está baixo o som. Então, é noite de Ano Novo. Era uma fria noite de Ano Novo. As pessoas passavam com seus casacos quentes, luvas e lenços. Estavam todos correndo para chegar a algum lugar. Alguns estavam atrasados, correndo para chegar em casa, e outros estavam indo para outro local celebrar o Ano Novo. As crianças estavam correndo nas ruas e jogando bolas de neve para se divertir. Claro, eles eram os que mais apreciavam a neve. Estavam brincando uns com os outros e rindo histericamente. Mas nas ruas havia uma garota diferente daquelas que estavam brincando. Esta menina estava de pé no meio da rua, só assistindo as outras crianças. Ela não tinha um chapéu para protegê-la do frio como os outros. Suas roupas eram finas e rasgadas, e os chinelos em seus pés nem serviam direito, eram muito grandes. Ela estava segurando uma caixa em suas mãos. Tremendo, no frio gelado, a garotinha mal notou um carro vindo na sua direção. Ei, garota, fique na calçada, você será atropelada. A menina rapidamente correu para a calçada. Mas enquanto ela estava correndo, os seus grandes chinelos escaparam de seus pés. Quando ela estava na calçada, ela se virou e olhou. E viu um garoto correndo com seus chinelos. Meus chinelos! Ela gritou e correu atrás dele, mas a criança fugiu rapidamente. Não tendo escolha senão andar descalço, ela procurou um abrigo ao lado de uma parede. Ela abriu a caixa que estava segurando e colocou no chão. Ela olhou para a caixa de fósforo e seus olhos começaram a lacrimejar. Era uma pequena vendedora de fósforos, mas ela não conseguiu vender uma caixa de fósforos naquele dia. Se ela fizesse uma venda e ganhasse algum dinheiro, ela poderia ir para casa e pelo menos comer uma tigela de sopa quente com sua mãe. Então ela começou a gritar com sua voz fina e trêmula, de frio e tristeza. Fósforos! Alguém quer fósforos? Fósforos! Mas ninguém na rua prestou atenção nela.
Então ela se sentou ao lado da parede. Seus dedos começaram a doer por causa do frio. Ela não podia mais aguentar a dor. De alguma forma, ela tinha que se aquecer. Ela abriu a caixa e tirou um fósforo. Seus dedos estavam congelados. Ela mal conseguia segurar o fósforo. Com suas mãos tremendo, ela acendeu o fósforo na parede. E de repente, uma luz quente e alaranjada a cercou. A pobre menina passava o fósforo de uma mão para outra para aquecer os dedos. Suas mãos não estavam mais frias. De repente, ela encontrou-se na frente de um fogo ardente. Olhou para o fogo e começou a sonhar. Estava sentada em frente a uma lareira em uma bela sala. Vestia um suéter de lã, botas peludas nos pés e um gorro na cabeça. Estava tão quente que ela começou a suar. Mas de repente o fósforo apagou. Com o fósforo apagado, aqueles doces sonhos também desapareceram. Seus dedos pequenos começaram a congelar e doer outra vez. Então ela acendeu outro fósforo. Naquele momento, um vento frio soprou. A menina virou-se para a parede para manter o fósforo aceso e cobriu o fogo com as mãos. Enquanto ela estava olhando para o fogo, a parede, de repente, se abriu. Dentro havia uma grande sala. Havia todos os tipos de alimentos sobre uma mesa com uma toalha branca. E os candelabros de prata sobre a mesa iluminaram a sala como a luz do dia. Ela olhou para a mesa e viu que no meio da mesa havia um belo pedaço de carne. Ela imediatamente pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca. De repente, ela não estava mais com fome. A pequena vendedora de fósforos quis comer outro pedaço. Ela estendeu a mão, mas o fósforo que ela tinha na mão apagou muito rápido. A mão da pobre menina queimou e ela largou o fósforo. Ai, ai! Assim que ela jogou o fósforo fora, o banquete e a sala desapareceram. E a parede reapareceu. A pequena vendedora de fósforos acendeu um outro fósforo. Agora ela estava em um sonho ainda maior. Ela estava sentada debaixo de uma árvore em uma noite de verão, olhando para as estrelas. Ainda estava quente, apesar de que era noite. Ela não conseguia tirar os olhos das estrelas. Ela nunca tinha visto o céu e as estrelas tão claras e brilhantes antes. Então, de repente, ela viu uma estrela cadente. Ela pensou consigo mesma: lá vai outro de nós, voando para a eternidade. Estas eram, na verdade, as palavras da sua avó. E ela viu a sua avó aparecer. Sempre que você vir uma estrela cadente, é alguém indo para o céu, minha querida. Sua avó ficou visível por um breve momento e depois desapareceu. Vó, pare, não vá! Por favor, não vá! Eu sinto tanto a sua falta. Para ver a avó mais uma vez, ela acendeu outro fósforo. Ela esqueceu que estava congelando de frio no meio da rua e começou a sonhar mais uma vez. Toda vez que acendia um fósforo, sentia como se estivesse vendo a sua avó e ouvindo a sua voz. A menina acendeu outro fósforo. O ambiente era iluminado como a luz do dia. Ela nunca tinha visto a sua avó tão bonita antes. Seu rosto amoroso a fez esquecer todos os dias frios e amargos que tinha passado. Ela não queria que este momento terminasse, então ela rapidamente acendeu o último fósforo. Sua avó apareceu na frente dela novamente. Ela estendeu os braços para segurar a mão da pequena vendedora de fósforo. E elas começaram a voar juntas para o céu. A menina sentiu um súbito alívio. Não havia mais frio ou fome.
Naquele momento, outra estrela cadente passou. Então, tivemos aqui a história da pequena vendedora de fósforos. Essa é uma história muito famosa na Europa. Só um minutinho. Essa é uma história muito famosa na Europa, em que temos a figura da vendedora de fósforos. Por que existia essa figura da vendedora de fósforos? Nós estamos no século XIX. É uma história que foi contada no século XIX. Qual era o papel de uma vendedora de fósforos? Porque naquela época não havia luz elétrica. Então, esse fósforo era usado para acender os lampiões, para acender os candelabros. Então, ela vendia fósforos na rua para as pessoas comprarem e acenderem em suas casas os seus candelabros, as suas velas, e isso na noite de Ano Novo. Porém, nessa noite de Ano Novo, fazia muito frio e ela, muito pobrezinha, precisava vender os fósforos. Mas não encontrava quem comprasse. Então, aqui nós já temos um elemento muito curioso, que é o trabalho infantil. Era muito comum naquele contexto, infelizmente. E a vendedora de fósforos, embora estivesse com frio, não podia usar os fósforos. Porque se ela usasse os fósforos, ela não teria o que comer depois, porque é com o dinheirinho do fósforo que ela levava comida para casa, para a mãe. Então, ela tinha que segurar o frio para que o fósforo fosse vendido. Só que chegou um momento em que ela não conseguia mais aguentar de tanto frio e começou a acender os fósforos. Ao acender os fósforos, então, ela voava na imaginação e pensava coisas boas, mas somente enquanto durasse a luz do fósforo, o calor. Logo em seguida, então, ela tinha que acender mais um fósforo para continuar com aquelas visões prazerosas. Até que chega mais para o final, quando os fósforos estão acabando, ela começa a ver a avó. Claro, a avó já tinha morrido, e ela tinha muita saudade da avó. E cada vez que ela riscava o fósforo, ela via novamente a avó. Até que ela acende o último fósforo, e então ela vê a avó pela última vez, e as duas voam juntas. O que acontece nessa história? Qual é o desfecho? Qual é o desfecho da história da pequena vendedora de fósforos? Como assim o desfecho? O que aconteceu? No final, O último sonho dela, ela foi embora com a avó dela. isso, mas o que isso significa na realidade? Que ela morreu, que ela faleceu. Que ela Pra mim deu faleceu, a que ela entender que morreu. ela morreu de frio e de fome. Isso, ela morreu de frio e de fome, mas a historinha não pode mostrar assim, né? Mas mostrou de forma bonita. A avó veio buscá-la, né? A avó via aquele sofrimento da menina e aparecia. E sempre que uma estrela cadente descia, é como se alguém estivesse subindo para o céu. Então, naquele ano novo, a pequena vendedora de fósforos só tinha uma saída: morrer e seguir a sua avó. Então é uma história muito triste, porque todas as pessoas estavam festejando o ano novo e a pequena vendedora de fósforos morreu de frio. Ela literalmente morreu de frio e de fome, né? E com fósforos para vender, que é uma contradição, não é? Essa é uma história, então, muito conhecida, sobretudo no contexto europeu,
que é da vendedora de fósforos. É uma história contada no Natal, porque é uma história que retrata muito bem o que é desigualdade social, né? Trabalho infantil, a falta de empatia das pessoas. Até porque é muito comum na festa de Ano Novo você estar ali comemorando o Réveillon e nem lembra das pessoas que estão ali te servindo, da sua avó que está lá na casa, deitada na cama, doente, né? As pessoas tendem a festejar o Réveillon, muitas vezes esquecer que a realidade não é aquela festa toda, não é? Mas pensando nos elementos da narrativa, o narrador, que no caso é uma mulher, é um narrador participante ou um narrador observador? Observador. Sim, Observador. não participa da história, né? Não participa da história, apenas conta. Quem é protagonista? O Menina, protagonista menina. é a menina, não? Isso, a menina que vende os fósforos. Temos antagonista na história? A avó? Não, a avó é personagem secundária, né? Não temos antagonista. O que é o antagonista? É o inimigo, aquele que faz mal ao protagonista. Nós não temos um antagonista que, embora as pessoas não ajudem a menina, elas não podem ser consideradas antagonistas, porque as pessoas, se por um lado não ajudam, por outro lado também não fazem mal, né? As pessoas estão cuidando da sua vida e ignorando a menina pobrezinha, né? Então, é uma história com narrador observador e com protagonista, a menina. O tempo da narrativa fica muito claro que é o Ano Novo, né? É o Ano Novo. O espaço é a cidade, né? O espaço é uma cidade, vocês observam que é uma cidade grande, claro, uma cidade antiga, mas é uma cidade grande, na qual essa menina está vendendo os seus fósforos, né? E como toda narrativa de Natal e Ano Novo, a história traz uma mensagem, né? Que é o convite à solidariedade. Em algumas histórias, você tem o convite à solidariedade quando você vê um exemplo de alguém que foi solidário com uma pessoa. Neste caso, é um convite à solidariedade mostrando exatamente a falta de solidariedade. Então, qual é o objetivo dessa narrativa? É fazer você sentir o quê? Tocar o seu coração, né? Para o sofrimento das pessoas, o sofrimento alheio. E ao trazer uma criança trabalhando, trabalho infantil, a história busca exatamente chamar atenção para esse dado. Não sei se vocês se lembram das histórias de fadas, né, dos contos de fadas, de quando vocês eram crianças. Essas histórias são da mesma época da história da pequena vendedora de fósforos, e elas retratam muito a realidade da época. Por exemplo, eu, quando criança, adorava a história de Joãozinho e Maria, que é uma história extremamente famosa. Talvez seja a mais famosa, junto com o Chapeuzinho Vermelho. A história de Joãozinho e Maria, ela retrata muito bem uma realidade que havia na época, lá no século XVIII, em que havia uma pobreza muito grande. O que acontece na história de Joãozinho e Maria? Os pais... o que os pais fazem com os dois filhos? Vocês lembram? Abandona, né? Não? Isso, abandona os filhos na floresta. Abandonam os filhos na floresta para que eles não encontrem o caminho de casa. E os pais fazem isso por maldade? Não, é porque não tinha comida, não tinha o que comer em casa. Então, os pais abandonaram. Era muito comum que os pais abandonassem os filhos. E a história de Joãozinho e Maria tem tanto impacto nas crianças, porque qual é o maior medo que uma criança tem? Ser abandonada pelos pais, né? Tanto que o primeiro dia na escola é um sofrimento, né? Eu lembro que os primeiros dias em que eu ia à escola, eu chorava, dava pirraça, não queria ficar de jeito nenhum, porque eu tinha medo que minha mãe não fosse me buscar.
que eu ficasse sozinho. Então, o medo de ser abandonado é um medo que assombra muito as crianças, né? De ficar sem os pais. Então, quando você sai com sua mãe para um supermercado, a um lugar, e você perde sua mãe de vista, você começa a chorar, né? Espernear. Quando você é muito pequeno, claro. Depois de adolescente, você quer fugir de perto da sua mãe nos lugares, né? Mas quando você é pequeno, você tem muito medo de ficar longe dos pais. E esse medo de ficar longe dos pais é muito tratado em Joãozinho e Maria. E aí, nessa história, eles são abandonados pelos pais, e o que eles fazem? Encontram uma casa feita de açúcar, de doce, né? E ali eles vão, então, adentrar essa casa, que representa, então, o paraíso, né, para quem está morrendo de fome, e lá tem a figura da bruxa, que é uma bruxa canibal, né, que vai querer comer as crianças. E eles, então, a matam e ficam com toda a riqueza dela. Então, é o final feliz de toda a história. De qualquer forma, então, essas histórias trazem à tona como as crianças eram tratadas naquele contexto. Não havia preocupação com as crianças. Os pais colocavam os filhos para trabalhar, ou então abandonavam, ou então matavam. Era muito comum. Até que foi criada a ideia de infância, né, no século XIX. Aí surgem as creches. Naquele contexto não havia creche, então surge a creche, é onde a criança vai ser colocada para os pais trabalharem. Porque antes disso, ou os filhos ficavam em casa sozinhos, criança bem pequena, ou então eles eram jogados no meio do mato, né? Isso era extremamente comum. Então, essas histórias tratam, na verdade, da realidade naqueles contextos, que é a realidade de famílias que ainda marcadas por extrema pobreza. Então, às vezes, a gente tende a ver essas histórias de criança como histórias muito infantis, mas que tratam basicamente de realidade. Quem vê uma história tão realista como, por exemplo, a Cinderela, né? O que é a história da Cinderela? É uma moça que, quando completa 15 anos, ela espeta o seu dedo no fuso, né? Ela está fazendo trabalho de tecelagem, espeta o dedo no fuso e o seu dedo sangra. E ela, então, adormece e é acordada pelo príncipe. Acho que é isso mesmo, não é? O que significa isso? Então, aos 15 anos, que a menina tem a sua primeira menstruação. Então, espetar o dedo no fuso e sangrar é uma forma metafórica, né, da história contar que a menina deixou de ser menina e se tornou uma moça. Ela teve a sua primeira menstruação. Sim. Professor, desculpa o atraso. Assim, Maria Tive um Eduarda. problema com a internet caindo e voltando. Entendi. Já senhora, vai ter que voltar na próxima. E aí, então, ela espeta o seu dedo no fuso. E ela depois é acordada pelo príncipe. O que significa isso, ser acordada pelo príncipe? É ter a primeira relação sexual. É claro que a história conta de forma o quê? Mais enigmática, mas era uma forma de explicar às crianças os segredos da vida, digamos assim. Então, não são histórias infantis bobinhas, como às vezes a gente acha que são, né? Elas são histórias, como nós vimos na aula passada, da Pocahontas. Não são histórias bobas, parecem histórias bobas, porque são contadas como se fossem assim, mas não são nada bobas essas histórias. E todas essas histórias têm a figura da bruxa. O que é a bruxa, que é essa mulher mais velha que maltrata a menina? É nada mais, nada menos que a mãe. Quando a menina fica mocinha, ela começa a brigar muito com a mãe, porque a filha ficar bonita significa que a mãe está ficando velha. Então, a mãe fica com inveja da filha, pelo menos ficava naquele contexto, né? Então, diante dessa inveja que a mãe tinha da filha,
As histórias sempre mostram a bruxa como uma mulher velha invejosa da mocinha. Mas aí não mostra a bruxa como mãe, mostra como madrasta. Porque fica